Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Então, meu nome é Tyler, eu sou fundador e CEO aqui da Mindsight e vim aqui falar para vocês um pouquinho de People Analytics e um pouco de como é que a gente enxerga um framework de análise, o que parece são os fatores mais importantes e menos importantes quando a gente está falando desse tema, tá? Bom, eu sou formado em Administração e Economia, na verdade, tenho um mestrado em Psicologia Organizacional pela Universidade de Columbia, né, em Nova York. Passei um tempo lá, voltei. Aí fundei a Mindsight e hoje eu sou mestrando em Data Science pela Universidade de Harvard e já estamos nessa área aí já faz pelo menos o que 12, 13 anos já. Então vamos lá, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês do framework aqui que a gente trouxe, tá? Bom, falando um pouco de People Analytics aplicado, tá? O que geralmente tem se feito aí, pelo menos historicamente, tá? Primeiro, o principal uso é o embasamento para tomar decisão estratégica, tá? Então, o mais comum hoje em dia é você fazer uma análise qualquer, pode ser uma análise geralmente de retenção e turnover, às vezes uma análise de contratação, uma análise da área de performance, recompensa, alguma coisa desse gênero, para você definir alguma visão um pouco mais estratégica, tá? Ou um projeto estratégico, que pode ser um projeto de retenção, pode ser um projeto de mudança de método, esse tipo de coisa assim, ou às vezes uma tomada de decisão em relação a alguma política, como por exemplo política de cargos e salários ou coisas do gênero. Tá? Historicamente, geralmente é assim que a gente usa People Analytics. Tá? Então, é fazer uma análise um pouco maior, geralmente um pouco mais ampla, com o objetivo de direcionar uma decisão também um pouco maior, um pouco mais ampla. Tá? O que está certo, realmente, a análise e o nível de tomada de decisão eles têm que combinar, senão você acaba fazendo coisas erradas. Tá? Mas, historicamente, quando as áreas de People Analytics surgiram, não só de People, mas qualquer Analytics, na verdade, eles começaram desse jeito. Né? E claro, isso aí evoluiu um pouquinho para alguma lógica de predição. Tá? No nosso setor, predição muito utilizado, principalmente quando a gente fala de workforce planning, né, o planejamento da força de trabalho, que é a projeção de headcount, a projeção de custos, esse tipo de coisa, que são predições relativamente simples, né, mas dependendo dos cenários que você coloca, elas podem ficar um pouco mais sofisticadas. Tá? Aqui ainda a gente não está falando tanto de machine learning ou inteligência artificial, esse tipo de coisa, mas já começa a ter uma lógica de predição. Tá? E aí, eventualmente, com as técnicas um pouco mais modernas, você começou a olhar a predição também do ponto de vista mais estratégico. Tá? Então, começou-se sim com predição de turnover, daí foi para predição de eventualmente burnout, predição de se a pessoa vai performar ou não numa função nova. Você começou a ter esses casos de uso, assim, que são bons casos de uso. Tá? E o pessoal começou a fazer realmente grandes projetos em volta disso. Tá? Tem empresas que chamam lá de flight risk, dashboard, deve ser um dashboard em torno dessas predições, com o objetivo ainda de tomar a decisão estratégica um pouco mais. Tá? E, e o que a gente tem visto ultimamente? Então, uma das grandes vantagens de Analytics tem sido escalar. Tá? Escalar as coisas para que você atinja mais gente e atinja um impacto um pouco maior. Tá? Porque quando você coloca para decisão estratégica, óbvio que tem impacto, mas geralmente o impacto ele acaba vindo uma coisa que é igual para todo mundo, né? E quando a gente está falando de gente, principalmente, a gente está falando de um cenário complexo, tá? Então as pessoas são complexas no seu nível individual, então é muito difícil você tomar uma decisão baseado para 10 mil pessoas que você sabe que na média vai funcionar, porque é a lei dos grandes números, não se usa estatística para eventualmente ter uma saída estatística, mas a gente sabe que os seres humanos são complexos. Então o ideal é que você conseguisse levar essa decisão mais para a ponta. Tá? Então não só uma grande decisão estratégica tomada com base numa análise, mas sim talvez uma série de micro decisões tomadas todos os dias, em todos os locais, baseado também em análises relativamente sofisticadas. Tá? Então, o que a tecnologia tem permitido hoje em dia é esse tipo de escala. Então, às vezes, uma decisão em relação ao turnover que era tomada no nível da empresa, ou às vezes no máximo uma diretoria, começa a ser tomada, às vezes, no nível de área. Né, começa a tomar no nível do indivíduo, eventualmente. Né? Então, um gestor consegue atuar diretamente, ou um BP atua diretamente em algumas pessoas, um grupo super pequeno, porque você consegue dar escalabilidade para análise. Tá? E você começa a jogar e distribuir esse dado para a ponta. Tá? Deixa eu falar um pouquinho de distribuição de informação aqui um pouquinho para frente. Tá? Mas o uso um pouco mais moderno que vem é esse. Então, um deles é você democratizar, entre aspas, né, digamos assim, a análise e os insights para que eles possam ser tomados mais próximo da ponta. Tá? Isso traz muito mais agilidade e até mais eficácia, né? Porque os seres humanos, de novo, são complexos. Se você combina a visão e a proximidade da ponta junto com uma análise
avançada que geralmente uma área mais especialista tem que fazer, você consegue ter resultados melhores. Tá? Então, a vantagem de escalabilidade que People Analytics vem trazendo hoje em dia, ela não deve ser ignorada e, pelo contrário, é aqui que realmente a gente vai ter os grandes ganhos. Né? Apesar de poucas empresas ainda fazerem desse jeito, principalmente por dificuldade de distribuição. Tá? E quarto, obviamente, eu tenho um ganho de experiência. Tá? Esse realmente é o ganho um pouco mais moderno que você tem, né, graças a um analista mais sofisticado. Então você começa a ter lá, claro, você começou ali com aqueles chatbots ou aquelas respostas automáticas, alguma coisa assim, que é um pouquinho mais rudimentar, né? E agora, na era dos Large Language Models, né, você começa a ter uma experiência melhor. Então você começa a poder dar recomendação, você começa a poder a trazer alguma coisa um pouco mais processada para as pessoas de maneira super amigável, né, graças a Analytics, né, nesse caso, inteligência artificial, não necessariamente inteligência artificial diretamente, mas baseada em análise, baseada em árvores, baseada em uma série de coisas. Tá? Então, a experiência das pessoas pode melhorar com tecnologia. Tá? Antes era mais uma lógica de coleta os dados, depois vende a estratégica. Agora não, coleta os dados, eu consigo fazer predições no nível micro, né, nível do indivíduo, eu vou distribuir esses insights todos, tanto para as pessoas, próprias pessoas físicas, quanto para os gestores e os BPs e toda a área de RH. E aí sim, até devolver esses insights, ou até poder atuar em cima deles usando alguma lógica de inteligência artificial. Tá? Então, um exemplo aqui é, por exemplo, coisa que a gente já está fazendo aqui, que é sugestão de PDI para a pessoa, baseado na avaliação de performance dela, baseado no perfil dela psicométrico. Né? Então, você junta as informações, você consegue montar lá uma sugestão de PDI e devolver para a pessoa de maneira relativamente amigável. Né? E como se fosse um relatóriozinho bonitinho que, se fosse parar para escrever isso para cada pessoa, nossa, ia ficar uma era fazendo. Ou ia ficar muito padrãozão. O template é muito padrãozão. Então agora você consegue ter uma experiência muito melhor graças à inteligência artificial, que não é o template padrãozão, mas também não é só tá aqui o dado, se vira aí. Né? Você consegue trazer ele mais mastigado. E agora sim os assistentes virtuais e coisas do gênero começam a se fazer um pouco mais verdade, né? Ainda mais na nossa área. Tá? Então, os dois de cima ali é mais como era o Analytics clássico, e os dois de baixo já começa a vir com esse Analytics um pouco mais moderno, coisa aí de 4, 3 anos para cá. Tá? Então é coisa super recente. A gente tem conseguido fazer, poucas empresas ainda fazem, poucas empresas dispersam a tomada de decisão de gente para a ponta, de alguma maneira, o insight, ainda pouquíssima gente que faz. E ainda mais utilizar a experiência ainda é muito incipiente, mas claramente para esse lado que vai, claramente tem espaço, e a gente está testando aqui também. E sim, dá para fazer, os resultados são legais. Vamos lá, então é isso aí, aqui é o clássico, aqui é um pouco atual, tá? O que são alguns atributos quando a gente está falando de People Analytics para fazer o negócio funcionar, tá? Não são necessariamente passos, tá? Apesar que eles até são aqui, a grosso modo, numa ordem, não necessariamente. Você pode fazer mal um passo e avançar para o outro, mas são 4, com certeza, fatores a serem levados em consideração na hora que você pratica isso. Né? Primeiro, coleta, tá? Coleta de dados, eu já vou falar um pouco mais. Eu vou entrar profundamente aqui, um pouco mais profundamente, claro, dado o tempo, nesses quatro tópicos. Né? Coleta, qualidade da informação, processamento da informação em si, que é análise mesmo, e daí, por fim, distribuição, onde é que essa informação vai parar. Né? E vamos lá, vamos discutir um pouco desses 4, então, que é sobre isso, principalmente, essa palestra aqui de hoje. Tá? Coleta. Né? Então, eu sempre tenho colocado embaixo ali, entre aspas, algumas falas comuns que a gente escuta por aí, né? A gente tem isso em algum lugar, acho, né? Isso é muito comum, tá? A gente vai falar com cliente, vai falar com gente no mercado. Você tem dado de salário desse jeito, taraná. Cara, acho que o sistema de folha tem em algum lugar, né? Isso aqui eu acho lá que o sistema de administração tem, né? Acho, né? Ou seja, os dados, a grosso modo, a gente tem certeza absoluta onde é que eles estão. A gente imagina que eles estão nos sistemas, nos softwares, né, originais, de alguma maneira. Mas a gente não sabe exatamente onde é que está, em que formato que está, onde é que busca. A não ser empresas que costumam ter áreas de people analytics um pouco mais sofisticadas, tem gente realmente trabalhando diretamente com essas bases. A grosso modo, geralmente o pessoal meio que assume que a informação está lá em algum lugar. Tá? É assim que acontece normalmente. Tá? Então muita gente fala, não, coleta tranquilo, está lá no sistema, mas não é. Bom, que parece fácil, mas não é, tá? Então, o que a gente tem aqui? Tá? Primeiro é atrito, tá? Então tem muito dado que ele depende de preenchimento, as pessoas fazendo alguma coisa, né, preenchendo.
e que tem vários problemas, tá? Primeiro, as pessoas às vezes não preenchem, esquecem, não colocam, enfim, né? E tem que ficar lá a gente falando farol, fazendo esse tipo de coisa, tá? É, E às vezes você tem até preguiça de fazer, né? Ah, não, tem que preencher, tem que pedir pra galera preencher, aí não vai dar certo, deixa pra lá, né? Esse tipo de coisa assim, às vezes também a liderança não quer, eu vou encher o saco da minha equipe pra preencher o negócio da RH, né? E fica esse drama todo, tá? Então é difícil mesmo, às vezes dá trabalho para coletar, dá trabalho para fazer andar, é muito farol, é muita cobrança para ter uma informação, tá? O negativo aqui. Então é só não fazer, né, tá? As técnicas vão sofisticar e usar a informação que já tem, né? Cuidado, geralmente as melhores informações são aquelas coletadas ativamente, tá? Já falar um pouco mais em qualidade ali na frente, mas o atrito com certeza é uma coisa que atrapalha bastante, tá? A coleta de dados. As pessoas geralmente não querem. É recrutador que não quer mandar um negócio pro candidato por medo de encher o saco do candidato, esse tipo de coisa assim. Tá? Mas às vezes é importante, porque a informação faz toda a diferença do mundo, né? Então, vamos lá. Segundo, é excesso, tá? Então, como eu falei ali no começo, né, no slide anterior, acho que tem algum lugar, às vezes até tá mesmo em algum lugar, só que tá num formato que não é o que você imaginava que tá, não tá disponível, não tá acessível, né? E o formato da base está diferente, então cuidado, às vezes a gente assume que está lá, mas na hora de ir lá buscar mesmo, nossa. Ainda mais pega aqueles sistemas tipo um SAP da vida, pega sistemas um pouco mais RPs assim antigos, né, aí não está acessado mesmo, aí você tem que chamar o consultor para criar um troço da API. Aí um projeto que demora 6, 7, 8, 10 meses, um ano. Assim, o troço pode ser bem mais chato do que a gente imagina, tá? A informação simplesmente não está disponível, tá? Apesar dela estar lá em algum lugar, né? E por isso que a gente fala aqui sempre que o software ele é fundamental, né? Então, geralmente, quando a gente está falando de coleta de dados aqui, é em software, né? Então, aqui armazena e quem disponibiliza a informação de algum jeito. Tá? Aqui eu estou em cima, não consigo mexer aqui, não sei como mexer, mas basicamente aqui você tem três maneiras de disponibilizar a informação, né, principais. Né? Uma delas é a exportação mesmo, direta. Você entra lá, tem um botão que você exporta um relatório, você exporta a base, você exporta lá no CSV, no Excel, alguma coisa assim, que ok. É uma ótima solução, pelo menos você pode trabalhar com dado do jeito que você quiser. Então, exportações costumam ser muito boas, tá? As pessoas subestimam o valor de uma exportação que ainda tem no sistema, tá? Mas é um valor realmente muito alto, principalmente para quem quer fazer análise, tá? Então, exportação assim resolve muitos dos problemas. É fácil de fazer, é rápido de fazer, então. E o sistema geralmente não tem tanto, né? Às vezes imagina que está lá uma exportação e nem sempre ela está lá, tá? Então, tomar cuidado, às vezes tem que perguntar, tem que ver se tem exportação mesmo no detalhe, assim vai, tá? A segunda maneira é acesso via API, tá? É um acesso um pouco mais técnico, geralmente você precisa de alguém que conheça um pouco mais de programação, montar script, esse tipo de coisa, e às vezes a API é limitada, às vezes não tem todas as informações da API, geralmente não tem, são só algumas informações que o sistema joga para fora, né, que tem ali para comunicação com o mundo externo, né, que é isso que uma API faz, na verdade, ela deixa ali algumas informações para você puxar para algo de fora, você tem uma chave, obviamente, né, com o seu login, então nem todas as informações estão lá. Uma API geralmente não tem todas as informações. E geralmente ela é razoavelmente limitada, tá? Então você não consegue tirar muita coisa. A vantagem da API é que você pode automatizar coisas, né? Então você automatiza lá, cria uma automação e a API tira da API automático, joga. Para isso é muito bom, tá? Mas a informação geralmente é um pouquinho mais limitada, né? E por fim tem a informação disponibilizada pelo próprio software, tá? Então, que é ali os dashboards que tem no próprio software, as tabelas que tem lá, enfim, assim vai, né? Que acaba sendo o caso de uso mais comum, tá? Então, geralmente, na nossa área de gente, né, de RH, a maioria das pessoas não tem uma força analítica suficiente para exportar um CSV, tratar, mexendo na base, blá blá blá, aquela história toda. Muito menos uma API. Então, acaba usando o que tem no sistema mesmo. Né? E geralmente os sistemas, sendo bem sincero, até como alguém que desenvolve software aqui, não é fácil você prever todos os casos de uso, tá? Para não dizer que é praticamente impossível. Então, às vezes tem sistema que ainda pensa em alguma maneira de organizar um pouco melhor a informação direto no sistema em si, mas mesmo assim, a possibilidade de uso de dado é quase infinita. Então, vai ter casos de uso que não vai funcionar, e pior, às vezes os fornecedores botam lá só para dizer que tem. Né, o que a gente conhece de fornecedor. Só para dizer que tem analytics no sistema, cria lá meia dúzia de dashboards, fala, ó, como eu sou analítico, né, fica muito bonito no demo e depois na prática ninguém usa aquele negócio, assim, você não tem noção, tá? Então, cuidado com isso aqui, tá? Então, parece bom porque está direto no sistema e tem que ter mesmo, se for bem pensado, pode ser muito útil, mas geralmente para análise mais sofisticada, ou você já faz mesmo, o fornecedor já faz isso, porque é o cacoete
dele, ou às vezes é bom garantir que tá naquela exportaçãozinha só para você conseguir fazer o que tem que fazer, tá? Então, cuidado, a informação nem sempre está disponível ali da maneira mais fácil que a gente imagina, tá? Bom, o próximo passo aqui é qualidade da informação, né? A gente coloca aqui, isso aqui é a frase de analista de sistema desde, sei lá, 1980, 70, que é o shear in, shear out, né? Ou seja, se a informação que entrar for ruim, a saída também vai ser ruim. Não importa o quão chique, o quão bonito seja, não importa. A qualidade da informação em si é a coisa mais valiosa, tá? O processamento em si pode ajudar, mas chega uma hora que nem o melhor analista resolve se a informação é fraca, tá? Então, qualidade da informação na minha opinião, se eu fosse olhar uma coisa principal, acho que qualidade de informação é quase tudo, assim. Uma informação muito boa, que você sabe que funciona, que sabe que prevê alguma coisa. Uma análise meio simples, ela já te dá insight. E mesmo que não tenha muito dado, ele também já te dá insight, tá? Então, qualidade da informação, óbvio, é mais difícil de garantir, mas com certeza é a informação mais é a parte mais forte aqui do People Analytics, tá? Se eu pudesse escolher um dos 4 pilares, com certeza é esse aqui. Porque esse aqui é o mais derivado por método, tá? Então, e quando eu digo método, eu digo a ciência por trás, tá? Não estou dizendo necessariamente da parte de analytics em si, tá? Isso aqui é mais o nosso caso, no meu caso aqui, psicologia organizacional, né? Que é o IO Psychology, né? Aí sim, quem driva isso é o psicólogo organizacional no nosso caso. Tá? Então, o que seria uma informação boa para prever performance que você consegue coletar na seleção? O que é uma informação boa para prever se uma pessoa vai ser promovida baseado no histórico dela na empresa? O que é uma informação boa para funcionar em performance? O que é uma informação boa para prever turnover? Tem base isso, tá? E quanto mais feito com base você fizer essas coisas, melhor o resultado. Tá? Você pode pegar aí 1 bilhão de entradas, sei lá de onde, Big Data, e ser muito pior do que um resultado de um assessment, por exemplo. Tá? Só porque ele é mais derivado, a informação já é validada, já é uma informação um pouquinho mais direcionada. Tá? Então, qualidade aqui é extremamente relevante, tá, pessoal? E aqui, só para classificar um pouco essa informação, tá? Primeiro eu tenho aqui a informação direta, né? Que é via perguntas e coletas ativas, como por exemplo um assessment psicométrico de personalidade, de cognitivo, alguma coisa do gênero. Pesquisas mesmo, pode ser a pesquisa de onboarding, pode ser a pesquisa de desligamento, pode ser a pesquisa lá de engajamento, de clima, que pode ser a frequência que você quiser, não importa a frequência. São informações diretas, tá? Essas informações diretas, como eu falei lá no outro tópico, elas são boas, tá? O nível de qualidade aqui é legal. Claro, você não pode acreditar no valor de face exatamente do que a pessoa disse. Não, a pessoa disse isso aqui nessa pergunta, quer dizer que ela acha isso mesmo. Não, mas a informação é boa. O fato dela responder alguma coisa nesse gênero e você combina isso com outras coisas, essa informação ela é muito boa, tá? Então, não dá para ignorar a informação direta, tá? Então, por exemplo, acesso, que é uma coisa que a gente usa, é uma variável extremamente relevante. Ela pode ser tanto direta como, por exemplo, pressão de performance na seleção, que é o melhor método disparado, quanto indireto. É uma variável moderadora lá, por exemplo, na questão de conflito de equipes. Né? Porque dependendo se a pessoa é introvertida ou extrovertida, por exemplo, muda a maneira que ela enxerga que tem um conflito ou não, muda a maneira de lidar com aquilo. Tá? Então é uma ótima variável. Tá? Então essas variáveis de informação direta costumam ser muito boas. Tá? E tem as de informação indireta, né, que são aquelas que existem independente do usuário ativamente quiser dar informação ou não, que é informações desde aquelas de arquivo nosso, né, então informação de salário, informação de férias, informação de que você quiser aí em relação a esse tipo de coisas, de horas extras e tal, são informações passivas, tá? Informações indiretas, né, que vão existir lá independente do que fizer, e até as coisas malucas que o pessoal falava, usar o uso do computador e tal, que dá para usar, tá, pessoal? A gente não usa aqui na Mindsight, sendo bem sincero, por N motivos, tá? Primeiro que a informação não é tão boa assim, então só a confusão toda de tentar extrair essa informação para fazer alguma coisa, geralmente o custo-benefício aqui não é tão alto, e além de todas as preocupações com privacidade, esse tipo de coisa. Tá? Então, a dúvida ainda não funciona muito bem, até tem muito espaço lá, você vai sair do Teams, vai sair do Google Meet. A informação não sai do jeito ideal, é mais complexo do que parece, tá? Do Outlook, etc. Então, é o tipo de coisa que a gente não costuma fazer tanto. Tá? Mas outras informações diretas, tipo cargo, salário, tempo de casa, tempo que passou numa área, tempo na outra e tal, essas informações são úteis também. Tá? Isso combinado com as informações diretas, elas costumam dar bons resultados aí em análises preditivas. Tá? E a informação direta, obviamente, que a gente mais destaca aqui é assessment. Tá? A gente nasceu fazendo assessment. A Mindsight nasceu fazendo um sistema de assessments. Não foi a troco de nada, é porque a gente realmente sabia que era a principal informação para a predição de performance
tá? Principalmente quando você olha no celular, você não tem muita informação da pessoa, você não conhece a pessoa, você nunca viu a pessoa na vida, não tem informação melhor do que o assessment, tá? A informação é muito forte, tá? Ela é comprovada, a validade funciona e tanto em predição de performance quanto em tenure, tempo de casa, a gente fez mais de 100 estudos aí nos nossos clientes já ao longo dos últimos anos, sempre estudo pegando os dados de assessment e cruzando depois com dados reais de performance em tempo de casa e esse tipo de coisa e sempre perdiz, tá? No nível, obviamente, da área de gente, né? Então a gente não tem correlação de 0,8, tem correlação de 0,3, mas, pô, um negocinho que você faz lá no processo seletivo e consegue lá explicar que seja 10, 15% da performance, pô, bom pra caramba, né? Vale muito a pena. Então, com certeza é um uso ótimo, assim, pra mim. Lá fora, inclusive, o pessoal fala, por que ela não usa isso? Não tem nenhum sentido não utilizar. Porque é uma ótima variável e depois também ela continua funcionando, né? É um dado que ela funciona na seleção e depois ele continua funcionando para outras análises dentro de casa, tá? Costuma ser uma variável moderadora muito forte aí em vários tipos de análise. Então não ignore o assessment, tá? Às vezes a galera que vai muito com a pegada de data science pura, deixa eu ver a informação que tem aqui, extrair, tentar processar, tentar ver a informação pela cabeça. Às vezes não precisa, às vezes é mais uma questão de coletar a informação. Então você já sabe que funciona, tá? Bem melhor e bem mais econômico também. Legal. Então, qualidade de informação é extremamente relevante, tá? E aí já para o processamento, tá, da informação mesmo, eu brinco aqui, a gente brinca, né, que é a estatística, né, a arte de torturar os dados até sair o que você quer, né? Então, toma cuidado, o processamento tem uma série de problemas, e no fundo o pessoal também já vem um pouco enviesado na análise, tá? Vou falar um pouquinho de alguns aqui, só ano passando, tá? Só para a gente passar rapidamente aqui, né? Acho que não tem muito tempo, mas alguns problemas que a gente vê muito comuns na área de gente, tá? Em People Analytics mesmo. Tanto que eu já vi cometidos por equipes de People Analytics, tá? E também, obviamente, pelos usuários que não são específicos disso, tá? Mas eu já vi cometido por equipe de Analytics, tá? Primeiro, a loja média, mediana, quartil, as pessoas às vezes não entendem esse tipo de coisa, que é problema de distribuição, tá? Você assume tudo como normal e beleza, e nem tudo é normal sempre. Se não é normal, a média já não é bem o que a gente imagina que ela é, né? Você tem que pensar em mediana, o negócio de quartil às vezes é assim, então as pessoas meio que pegam também isso aqui de acordo com a conveniência, tá? Então, padrão estatístico nosso, mas a galera às vezes dá uma escapada aí, é sempre bom lembrar, tá? Baseline. Baseline é uma coisa que o pessoal ignora bastante, tá? Baseline nada mais é do que qual que é a base estatística de um dado naturalmente, né? Independente de uma intervenção, né? Então, vou dar um exemplo, né? O pessoal fala aí dos algoritmos de turnover aí de predição que tem 97% de acurácia, por exemplo, 95% de acurácia. Mas se o baseline, a população, na verdade, 95% fica na empresa mesmo, não é muito impressionante, tá? Então, se você disser aí que se você é um algoritmo agora, você fala assim, ninguém vai ser na empresa, vai ficar todo mundo. Não, você acertou 95% das vezes, tá? Então, por quê? Porque depende do baseline, tá? O pessoal erra muito isso aqui, tá? Estudo de diversidade, a galera erra muito isso aqui, muito, muito, muito. Não leva em consideração, a galera leva a média do Brasil. Mas não é a média do Brasil, você tem um pool, né? Então, exemplo clássico aqui é o negócio de mulheres na área de tecnologia, né? Desenvolvedoras. Tem que ter diversidade, tal, tal, tal. Legal, acho que tem que sim, tem que incentivar, mas o fato de você não ter muitas não quer dizer que você é anti-diversidade, tá? Porque o baseline é muito pequeno, obviamente, tá? É fácil de enxergar isso aqui, tá, pessoal? Mas o pessoal às vezes esquece na análise, tá? Então você tem que olhar geralmente de onde que sai, né? Qual que é o pool original, para daí sim as estatísticas fazerem sentido. Colinearidade também é um problema, tá? Que é as variáveis que andam juntas e só que graças a uma terceira variável, né? Uma quarta variável, uma quinta variável, e você acredita que isso aqui é um problema, tá? Então, principalmente estudo de análise precisa de clima, esse tipo de coisa assim, a galera comete muito esse erro, né? O problema aqui é que as pessoas com pouco tempo de casa fazem isso aqui, ou não gostam disso aqui. Na verdade, você vai descobrir que na verdade não é tempo de casa, é que a área tal não gosta disso aqui, e essa área tem muita gente nova e a outra área tem muita gente mais velha. E daí é uma questão mais de diferença da área do que do tempo de casa. E daí você esquece essas coisas, tá? Então tem que tomar cuidado, entender qual é o nível de análise primário aqui, sempre controlar essas variáveis um pouco melhor, tá? Então, pesquisa de clima é um ótimo exemplo, que a unidade de trabalho sempre teoricamente, inclusive, é o indicador mais forte, tá? Então, a primeira coisa é controlar por área ou por equipe de trabalho. A primeira coisa, antes de tirar qualquer outra variável. Mas o pessoal também às vezes esquece e tira conclusões muito erradas, tá? Muito erradas mesmo. Eles começam a fazer uma coisa que é no onboarding e não tem nada a ver. Na verdade, é uma área específica que tem um problema com esse ponto, tá? E o tempo de ação é completamente torto. A variável contínua e discreta também, tá? Tem um problema, às vezes a variável contínua não é tudo isso que a gente acha, às vezes é melhor ela ser quebrada, tá? A gente aqui gosta bastante de, pelo menos na área de gente, tá?
você discretiza muita variável contínua, tá? O contínuo quer dizer muita coisa, que nem o atingimento de meta, por exemplo. A pessoa que atingiu 104, atingiu 107, e outra atingiu 105, tudo é praticamente a mesma coisa, né? E dependendo do que for, você acha que a diferença é brutal, né? Você leva em consideração muito a ordem das coisas, e daí você acaba fazendo umas análises exageradas, tá? Então tem que saber quando você quebra, quando você não quebra. Às vezes tem quebras arbitrárias, tá? Que é quebra por alguma faixa de linha de corte ou alguma coisa assim, que elas acabam atrapalhando, é o contrário daí, né? E por fim, embasamento teórico, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, olhar o embasamento teórico. Eu canso de fazer isso, cansei de ver ao longo da minha carreira estatísticos tendo fracasso em analisar dado de gente, porque o método estatístico sozinho só roda lá e vê o que acontece e não funciona. E na hora que você faz isso de maneira um pouco mais embasada, funciona. Tá? Então, alguns problemas comuns aí no processamento de dados nossos. Né? E além disso, experimento é difícil de fazer na nossa área. É muito difícil você quebrar um experimento mesmo. Ah, tem esse grupo tal que eu vou fazer isso aqui, e esse grupo que eu não vou fazer isso aqui. Vou manter eles em condições iguais ou similares e medir depois. É difícil já medir, é difícil separar em grupo, é difícil uma coisa para um grupo e outro não. Tudo é muito complexo de fazer na vida real, tá? Então, os experimentos na área de psicologia organizacional, de campo mesmo, são extremamente complexos de serem feitos, tá? Então, torna a nossa vida muito difícil. Não é o teste AB lá do site de marketing, tá? Que é muito, muito mais difícil. E da distribuição, tá? A distribuição, a gente já sabia disso, né? Esse geralmente quando acontece alguma coisa, a equipe de analytics, alguém fez, a gente já sabia disso, a gente tinha visto um dado que provavelmente isso vai acontecer. Pô, mas o que fez para evitar, né? Então esse é o problema, né? Muitas vezes isso acontece por falta de distribuição da informação, ela fica cravada num grupo pequeno de pessoas. E as ações que tem que acontecer não acontecem, tá? Então a função não chega onde deveria, tá? Que é onde? Gestor direto, tá? Então, negócio de gente, a gestão direta é muito forte. Então, qualquer pessoa que trabalha na área de gente sabe que a liderança ali, obviamente, é fundamental para tudo, né? Só que geralmente esse líder não recebe os insights de analytics, tá? Eles costumam ficar muito em alta diretoria, muito desse tipo de coisa, aí demora, você tem que montar a apresentação, estreia para o diretor, você tem que refazer a apresentação, aí você faz análise, aí você mostra de outra quebra, blá 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 blá. Essa brincadeira foi 2 meses e o que acontece é que a informação ela fica fria, tá? E você fica trabalhando em nível errado. Então, às vezes tem coisa que a atuação deveria ser do gestor na ponta, e você está discutindo no nível da diretoria, né? E aí as coisas não acontecem, né? Você quer evitar lá que as pessoas façam. Aí você tem os problemas de PDIs, planos de carreira, esse tipo de coisa, que sempre é uma questão. As pessoas geralmente reclamam disso, geralmente costumam prejudicar, sim, retenção e esse tipo de coisa. Só que você quer fazer de maneira estratégica, e é difícil fazer de maneira estratégica esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de coisa, uma conversa com o gestor, com a pessoa, é muito mais eficaz do que qualquer política que você faça no macro, tá? Não que você não possa ajudar, mas a conversa é mais próxima. Então, se o insight fica lá em cima só e o gestor não sabe, não adianta. Então, nessa hora é mais fácil levar a informação para o gestor da ponta e falar, ó, conversa de carreira aqui, por favor, com essas 3 pessoas. Mostra as possibilidades que a gente tem. Pô, o gestor faz e está resolvido o problema. Tá? Então, às vezes, a informação não chega onde deveria, fica parada. Isso, para mim, esse é o mais comum, tá? Eu dificilmente vejo empresas que distribuem bem a informação. Que daí, ou ela fica no nível errado, ou eventualmente ela caduca, né? A informação fica velha. E porque ela ficou lá na análise e tal, etc. E até agir, até chegar em algum lugar, vai no estratégico, aí monta o plano de ação, blá, 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 até chegar na ponta já era. Chega 6 meses, 7 meses, 1 ano depois, não importa, tá? Ah, mas a gente mede toda semana, a gente faz. Não importa medir toda semana. Aqui a questão é a velocidade de onde partiu o insight para quando a ação chega e no nível que ela chega, tá? Então, a frequência da coleta aqui não é tão relevante, é mais realmente a velocidade e o nível de atuação em si, tá? Então é isso, pessoal. Então, fazendo um recap aqui, tem uma parte muito forte de planejar a coleta e as suas implicações, né? Então, o que a gente vai coletar, qual que é a informação boa, qual que é o formato da base de dados, como é que eu vou extrair, esse tipo de coisa assim é relevante, tá? Não é só, tem um sistema lá coletando. Cuidado, tá? Garanto que o sistema realmente permite depois que você extrai, que você usa essa informação bem, ou que o próprio sistema utilize essa informação muito bem de maneira que faça sentido, tá? Informações embasadas, tá? Então não faz a bangu, não acredita no que o fornecedor fala, não acredita no que os outros falam, estuda, que tem que saber mesmo. Aí que a gente tem que ser expert na nossa área, né? Que a gente, então a gente tem que saber que informações costumam ser boas, tá? E fazer a nossa parte aqui. Cuidado na análise, tá? Então cuidado com quebra. Assim, o que eu vejo de erro de quebra, assim, é bizarro, assim, de quebra errada.
na verdade, está lendo uma outra variável, tá? Não façam isso, né? Poderia dar mais exemplos aqui, mas eu não vou ter tempo, tá? Mas esse é um problema comum. E por fim, tem que chegar na ponta, tá? Não adianta ficar a informação só na diretoria, ficar lá discutindo na sala. Eventualmente tem que chegar a ação próxima da ponta, que é geralmente onde estão os gestores, onde está a gente, às vezes com uma área de gente atuando mais próximo das pessoas. Essa informação tem que chegar lá de maneira rápida. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa apresentação. E até a próxima. Valeu!